Ele era tudo o que você queria, né? Respondia as mensagens, fazia planos e cumpria. Quando você estava mal, ele percebia antes mesmo de você falar. Apresentou você para os amigos, para a família. Falava de futuro com naturalidade, sem drama, sem jogo. No começo, você ficava contando para as amigas: Gente, ele é bom demais para ser verdade. Eu nem acredito. Aí foi passando o tempo, você foi percebendo que ele era meio previsível, que as conversas tinham perdido aquela energia do começo, que você não ficava mais com aquela ansiedade gostosa de esperar a mensagem dele, porque a mensagem sempre vinha. Que ele era atencioso? Sim, mas de um jeito que foi ficando comum. Era óbvio. Você tentou, ficou mais um tempo, mas foi esfriando. Ele continuava o mesmo, presente, consistente e disponível. Você é que já não estava mais lá. E quando terminou, você explicou para suas amigas. Ele era ótimo, mas faltava alguma coisa. A gente não tinha mais química. Só que eu preciso te perguntar uma coisa. O que mudou nele? Ou o que aconteceu em você quando ele parou de ser novidade e começou a ser real? Eu sou Eduarda, psicóloga, e hoje eu quero falar sobre algo que pouquíssimas pessoas conseguem ver em si mesmas. Porque quando está acontecendo, parece completamente racional. Parece que só é falta de química. Parece que não era o momento certo, que não era bem o que você queria. Mas tem um nome para isso: autossabotagem. Primeiro, preciso te explicar uma coisa sobre como o cérebro funciona em relação ao amor. Desde muito cedo, o seu sistema nervoso, ele aprende o que é normal num relacionamento. Aprende como o amor precisa ser, como ele sente, o que ele exige de você. E esse aprendizado não vem de livro, não vem de teoria, vem da sua experiência, da forma como as pessoas que deveriam te amar se comportavam quando você era pequena, das relações que você observou crescendo, das primeiras vezes que você se apaixonou e o que aconteceu. Se ao longo desse caminho amor veio junto com incerteza, com alguém que ora estava presente e ora não, ora sumia, ora voltava, o seu sistema nervoso registrou. É assim que amor funciona. Amor tem aquele frio no estômago, é conquistar alguém que não está completamente lá. Amor é intenso, é ansioso, é imprevisível. Isso que você aprendeu. Então, quando aparece alguém que quebra esse padrão, alguém estável, consistente, gentil, em vez de alívio, você sente uma estranheza? Uma sensação sutil de que algo está faltando, de que aquilo não é real, de que não pode ser tão simples assim. E o seu cérebro, tentando te proteger do que não reconhece, começa a trabalhar contra você. E aqui está o que torna isso tão difícil de ver. A sabotagem quase nunca aparece como sabotagem. Ela aparece disfarçada de percepções completamente racionais. Aparece como: fui percebendo que ele era previsível demais. Mas previsível, nesse caso, significa que ele sempre aparecia, que você podia contar com ele, que não havia surpresa ruim vindo. Aparece como: a gente foi perdendo a química. Mas o que foi perdendo de verdade não foi a química, foi a tensão, a ansiedade de não saber o que vem a seguir. E essa tensão, que deveria ser um sinal de alerta, estava sendo lida como excitação. Aparece como: fui perdendo o interesse. E é verdade, você foi perdendo o interesse. Mas o interesse foi embora exatamente quando a relação começou a ficar real. Quando ele deixou de ser uma possibilidade e virou uma presença concreta, uma certeza, quando a vulnerabilidade real entrou em cena. Porque é aí que o medo aparece. E o medo, ele é muito mais fácil de aguentar quando ele se disfarça de tédio. No fundo de quase toda autossabotagem, existe uma crença que a pessoa muito dificilmente consegue articular.
mas que governa tudo. Eu não sou boa o suficiente para ser amada de verdade. E se eu deixar essa pessoa me conhecer de verdade, ela vai descobrir isso também e vai embora. Então, o que você faz, inconscientemente, é ir embora primeiro, antes que ela possa ir, antes que você possa ser rejeitada de verdade, antes que o risco se torne real demais. É uma lógica cruel, porque significa que quanto mais alguém é capaz de te amar, mais perigosa essa pessoa aparece. O amor disponível ativa o medo de perder esse amor. E a forma que o cérebro encontra de lidar com esse medo é eliminar a fonte antes que a perda aconteça. Você não está se sabotando porque é autossabotadora por natureza. Você está se sabotando porque em algum momento da sua vida aprendeu que se apegar demais dói. E o seu sistema nervoso nunca esqueceu essa lição. E o mais difícil de tudo é que esse padrão tende a se repetir. Porque cada vez que você sai de um relacionamento bom achando que era falta de química, você confirma a crença de que o problema era externo. Era ele, era o momento, era a incompatibilidade. Nunca é você. E aí você volta pra fila. Procura de novo, encontra alguém. E no começo é incrível. Tem aquela energia, aquela novidade, aquela sensação de possibilidade. E enquanto é possibilidade, enquanto é distância, enquanto é conquista, tudo funciona. Mas quando começa a virar realidade, quando a pessoa começa a estar de verdade, a se importar de verdade, a querer construir algo com você, o ciclo recomeça. Você vai esfriando, vai encontrando defeitos, vai se afastando. E mais uma vez a explicação é: não tinha química. Então o que você faz com isso? O primeiro passo, e ele já é enorme, é reconhecer o padrão enquanto ele está acontecendo. Não depois, quando a pessoa já foi embora e você está olhando para trás e se perguntando o que houve, mas durante o processo. Quando você sentir aquele esfriamento chegando, aquela sensação de que ele está ficando chato, aquela vontade de criar distância sem motivo real, dá um pause e se pergunte com honestidade: ele mudou ou eu que estou com medo? Porque tem uma diferença enorme entre perceber genuinamente que uma relação não faz sentido para você e fugir de uma relação boa porque a intimidade dá medo. E essa diferença você só começa a ver se estiver disposta a olhar para você com honestidade. O segundo passo também é aprender a tolerar o desconforto da estabilidade. Isso parece estranho de dizer, tolerar algo bom, mas para quem cresceu associando amor com tensão, estabilidade realmente é desconfortável no começo. O cérebro não sabe o que fazer com a paz, fica procurando o problema que não existe. Isso passa, mas passa com o tempo, com consciência e muitas vezes com ajuda, ou de terapia, de autoconhecimento, de você estar disposta a ficar mesmo quando o impulso é ir embora. Se você se reconheceu em alguma coisa que eu disse hoje, eu quero que você entenda uma coisa antes de fechar esse vídeo. Você não é complicada demais para ser amada. Você não tem algum defeito fundamental que faz relacionamentos bons não funcionarem para você. Você é alguém que aprendeu em algum momento que amor e segurança não andam juntos. E seu sistema nervoso só está fazendo o que aprendeu a fazer. Mas padrões aprendidos podem ser desaprendidos. Não de uma vez, não sem esforço e não sem alguns tropeços no caminho. Mas podem. E talvez a maior mudança não seja encontrar uma pessoa diferente, seja conseguir ficar quando a pessoa certa aparecer. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e as minhas redes sociais estão na legenda.